Olá, meu nome é Arnaldo Bon e eu serei o seu professor de Física da área de Ciências da Natureza e Tecnologias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as novas descobertas, as novas áreas de conhecimento que a física tem desenvolvido nesses últimos tempos com o desenvolvimento das ciências da computação. Será que um dia navegaremos por outros espaços, outros planetas e outros sistemas? Será? Vamos descobrir, vem comigo. Primeira área que basicamente floresceu e que sempre existiu na história humana é a área da astronomia. A astronomia, o estudo dos objetos que compõem o sistema que a gente chama de universo. Claro que nós tivemos evoluções muito importantes com Kepler, com as suas 3 leis, mesmo com Platão, mesmo com Aristóteles, mesmo Aristarco, Ptolomeu com os seus epiciclos e os seus deferentes, mas ultimamente quando a gente diz, a gente pega aí coisa de 10, 20 anos, digamos assim, ou seja, no novo século, século 21, a astronomia tem conhecido novos e desafiadores temas, processos e sistemas. Principal de tudo é ter descoberto que as coisas que nós imaginávamos que estavam corretas talvez não estivessem. E a primeira delas é o que a gente chama de matéria escura, que deu origem, inclusive, ao que também chamamos de Dark Astronomy, que não tem nada a ver com coisas esotéricas ou mesmo assustadoras. Basicamente, o que ocorreu foi o seguinte: os astrônomos, já desde Vera Rubin, né, que a Vera Rubin lá da NASA, mulher incrível, calculadora de trajetórias, e a gente percebia também com a Kate Johnson que a luz das estrelas não batia com a massa. Olha isso, gente. Porque como que a gente estima a massa de uma estrela? Através da quantidade de luz e da qualidade da luz que nós coletamos da mesma. E aí o que as pessoas começaram a perceber, e eu já vou aqui já direto para o Zwick, é que a massa de luz coletada não batia com a massa gravitacional medida. Falando de outra maneira, gente, de maneira mais clara, a quantidade de luz exigia que existisse uma determinada quantidade de matéria, né? Ou seja, a matéria em sua plenitude gravitacional, a massa de todas as estrelas. Só que a gente não encontrava essa massa, havia menos massa. Ou seja, o que as pessoas começaram a pensar? Que talvez existissem matérias que não emitissem na faixa que nós estamos acostumados a ver e a ser sensibilizados, que é do vermelho até o violeta. O que eu quero dizer? A gente acabou interpretando, os astrônomos acabaram interpretando como essa ausência de massa uma matéria que não emitia luz nem ultravioleta e nem infravermelho, não emite ondas eletromagnéticas. Isso foi observado e foi dado o nome de Dark Matter, matéria escura. Escura no sentido de que ela não emitia ondas eletromagnéticas. Ou seja, para que a conta fechasse, para que a luz coletada das estrelas fizesse sentido, a gente tem que admitir que existem coisas no universo que basicamente não emitem ondas e que o ser humano não consegue atingir, não consegue perceber. Quem trabalhou bastante em cima desses conceitos foi o astrônomo Fritz Zwick. Em 1933 ele estudou o aglomerado de Coma e ele acabou utilizando o teorema do virial, que é um teorema de conservação de energia, e ele falava, cara, como assim? Cadê a massa? Tá faltando massa. Então foi aí que surgiu o conceito de matéria escura. Matéria escura, inclusive, que gera forças de atração. Guarda isso porque vai ser importante daqui a pouquinho. Então, se você me perguntar hoje as estimativas dos físicos, gente, quase todo o universo é composto de matéria escura. Falando de outra maneira, quase todo o universo o ser humano não entende. A gente estima que a astronomia consiga explicar 5% dos fenômenos cosmogônicos e universais. Ainda pequeno, essa quantidade de conhecimento, mas é o grande desafio do ser humano entender esse universo onde estamos inseridos. Então, o que você tem que guardar de matéria escura? Foi necessário o aparecimento do conceito de matéria escura para igualar as massas, que eram menores do que deveriam. A matéria escura ela está distribuída irregularmente pelo universo, existem até hoje mapas dizendo onde tem mais ou menos matéria escura, ou está previsto que haja matéria escura.
ela é atrativa e é ela que explica as velocidades de rotação e de afastamento de vários sistemas universais. Além disso, nosso querido Turner, e aí a gente já tem coisa de 25 anos, não é nem no século XX, ou melhor, é no século XX, mas já na passagem para o século XXI, que as pessoas começaram a perceber que nas bordas do universo, através das medições bem apuradas da astronomia, as bordas do universo estavam se afastando com velocidades maiores do que deveriam. Então, você lembra da matéria escura? Havia menos massa do que deveria. E aí surgiu o conceito da matéria escura atrativa. Dessa vez, gente, o Turner descobriu que o universo estava se afastando, estava se repelindo com uma velocidade que a conservação de energia exigia que fosse menor. Falando de outra maneira, o universo está se expandindo de maneira mais rápida e acelerada do que deveria. E aí, então, o Michael Turner, em 1998, quase na virada do século XX para o XXI, acaba cunhando esse termo, que é Dark Energy, ou seja, energia escura. Só que a gente tem que deixar bem claro a diferença entre elas. A matéria escura, ela é atrativa e distribuída desigualmente em cada parte do universo. Já a energia escura, pelos dados que nós temos hoje bastante confiáveis, ela é distribuída uniformemente no universo e ela tem natureza repulsiva. Ou seja, quase 96% do universo nós não temos quase nenhuma ideia de como funciona. Teremos que desenvolver novos sensores que não fiquem apenas espertos com luz, ondas eletromagnéticas e massa. Então guardem, matéria escura irregularmente distribuída e gera atração. E energia escura regularmente distribuída e por algum motivo gera repulsão entre as partículas e entre os objetos astronômicos no universo. Essas duas áreas, gente, são áreas totalmente novas. Para vocês terem uma ideia, eu vou usar o meu próprio exemplo. Quando eu frequentei o IAG, o Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo, não havia assim, pouquíssimos artigos e a coisa estava ainda nascendo, mesmo matéria escura. Então é um conhecimento realmente contemporâneo que vai ser um dos caminhos de estudo da física como um todo. Aí eu vou passar, gente, para um próximo tema, também dos novos caminhos da física, das novas áreas da física, que é a física neural. A física já tinha feito grandes encontros com a medicina? Sim, física médica, produção de equipamentos médicos, produção de equipamentos para o hospital, interpretação de ossos, de corpo humano, de ergometria, de hidrostática do sangue, de redes elétricas dos pensamentos, mas há uma nova demanda, há uma nova necessidade, que são os bots, os robôs. Começou a ser necessário uma interface entre os seres humanos e o robô. E não apenas essa interface vulgar e antiga de botão, de acionador, de chave dual. Então começou a se desenvolver, e aí eu vou contar de um brasileiro que é conhecidíssimo e respeitadíssimo em todas as regiões que ele dá aula e que ele frequenta aí por esse mundão, que é o Miguel Nicoleles. Acabou aparecendo dentro dessa área de intersecção entre a física e a medicina, essa área que a gente chama de física neural. O que é física neural? É o desenvolvimento de circuitos eletromagnéticos que conseguem obedecer ordens humanas através dos pensamentos. Então você imagina o que é isso para a medicina, principalmente para a medicina das pessoas que têm problemas neurológicos seríssimos, né? Às vezes até de movimentação de 1, 2, mais membros, às vezes até da própria coluna vertebral. Então você imagina você dizer assim para um robô ou por alguma estrutura de inteligência artificial. Aliás, dizer não, você vai pensar. Pensando, eu vou falar, mas é como se eu estivesse pensando. Pegue um café para mim. E aí então, devido às interfaces neurais, aparece um robô lá que interpreta esse seu pensamento. Parece coisa de ficção científica, né? Mas não é. O tempo estimado para que chegue ao público os primeiros equipamentos, assim, as previsões mais pessimistas falam em 2030, ou seja, daqui a 5 ou 6 anos. Ou seja, já está sendo controlada a atividade cerebral de um jeito que nunca foi.
A gente sabe exatamente as áreas do cérebro que são atingidas em determinados sentimentos e ações. E o brasileiro Miguel Nicoleles, né, do Rio Grande do Norte, né, da cidade de Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje em dia de muitas universidades pelo mundo, porque ele é convidado para palestrar, ele foi se aprofundando na teoria dos robôs, foi se aprofundando nas interfaces neurais, e eu tenho a informação, inclusive por uma pessoa comum que o conhece, inclusive, que me conhece dos tempos da Universidade de São Paulo, que eles estão começando a desenvolver e a ter resultados bem densos e bem importantes nesta região da física nova. Então você compreendeu, né? Desenvolvimento de circuitos elétricos implantados cutaneamente ou cerebralmente que vão interpretar as suas vontades e com isso controlar máquinas. Para quem ainda não consegue ter uma rua sem buracos, para quem não consegue ter transporte público para todo mundo, parece uma coisa difícil. Mas no primeiro mundo, digamos assim, a gente acha que no Brasil, alguns anos depois, a gente já fala em 2030, controlar máquinas através das interfaces neurais. E uma outra área também, gente, que eu gostaria de citar nesse nosso vídeo é a área de levitação. Levitação, inclusive, que é muito conhecida há muito tempo. Quando uma criança, por exemplo, senta num balanço, ela está levitando gravitacionalmente. E a tração nos cabos é que equilibra o peso e a faz levitar. Então, o que é levitar? É ter alguma força externa que equilibra o peso e o mantém em equilíbrio. Qual é o barato da física atualmente? Destruir e fazer desaparecer os atritos. Já ouviu falar de trens de alta velocidade? Speed trains. Tem alguns lá na Espanha, tem muitos na China, muitos na Ásia como um todo, na Coreia. Qual era o desafio dos físicos? Diminuir os atritos, gente. O atrito de um carro normal, por exemplo, pra você ter ideia, é 85%. Cada R$100 que você coloca de gasolina, 85 vira barulho e calor. Imagina num trem a 500, 600 km por hora. Então, eles tinham que pensar numa maneira de zerar o atrito ou diminuir o máximo possível. E a resposta veio de uma maneira que não era, acho que nem a primeira, nem a segunda, nem a 10ª solução. Eles descobriram que existem formas de construir eletroímãs tão poderosos, que as correntes elétricas são tão brutalmente grandes, que elas acabam induzindo campos magnéticos no trem com polos semelhantes aos polos magnéticos dos trilhos, que já foram previamente magnetizados. Aí eu tenho lá Polo Sul e o trilho Polo Sul, ou Polo Norte e o trilho Polo Norte. O que vai acontecer? Se você lembrar das leis dos ímãs, polos semelhantes se repelem. Aí o trem Polo Sul interage com o Polo Sul, surgem forças magnéticas que equilibram aquele peso brutal e fazem o trem levitar. O trem vai levitar 2, 3 metros? Não, gente, isso aí, né, as pessoas ficariam impressionadas, mas não é o que o físico precisa. Ele é levantado, no Japão, por exemplo, tem um trem que ele é levantado 2,5 milímetros. É o bastante. Levantou toda a estrutura uniformemente 2,5 milímetros, cortou o contato, não tem esmagamento, não tem atrito, e aí você consegue, com a mesma quantidade de combustível, potências muito maiores. A gente chama isso de maglev. Maglev. Tem vários tipos de... Esse lev é de levitação. Então tem hidrostática, hidrolev, tem acoustic lev. Cada força que equilibra o peso dá nome ao processo. Nesse caso, maglev dá nome aos trens de levitação magnética que cortam atrito. Esses trens, gente, quase saiu um aqui no Brasil. Os investidores acabaram fugindo, né, da América do Sul, mas imagina, por exemplo, você sair de São Paulo e 28 minutos depois você está no Rio de Janeiro. Ou, por exemplo, 31 minutos depois está em Belo Horizonte. Então essas são as tecnologias extremamente utilizadas hoje em dia. E aí tem que mexer com o campo magnético, tem que mexer com supercondutores, então uma área muito pungente também desses novos caminhos da física. Solta a vinheta da curiosidade. Trens levitados magneticamente são comuns hoje em dia. Contudo, o trem maglev que a Central Japan Railway Company desenvolveu é bem único e superior aos outros trens. Percorrendo a mais de 600 km por hora, ele alcançou o status de trem mais rápido.
Esse trem usa ímãs supercondutores, por isso é chamado de SC Maglev. Uma vez carregados com uma corrente de excitação, os ímãs supercondutores desse trem produzem uma CC circulante e um forte campo magnético externo com perda zero. Vamos entender mais sobre esta tecnologia de trem testada com sucesso, que é projetada para superar outras tecnologias de levitação magnética até o ano de 2027. A mesma tecnologia deve conectar a cidade de Nova York ao Washington, D.C. em apenas 1 hora até 2030. Para operar com sucesso um trem levitado magneticamente, temos que atingir os 3 objetivos a seguir: 1. Propulsão, 2. Levitação e 3. Orientação. Contudo, antes de entrarmos nos detalhes de como o trem SC Maglev atinge esses objetivos, vamos estudar sobre o coração deste trem, os ímãs supercondutores. Os trens de levitação requerem eletroímãs extremamente poderosos. Quanto mais fortes os ímãs, mais força de sustentação e força de propulsão eles têm, resultando em maior velocidade do trem. Um eletroímã normal não é capaz de aumentar o valor da corrente além de um certo limite devido ao problema de aquecimento. Nos eletroímãs supercondutores, a temperatura do condutor é reduzida abaixo de um limite crítico. Depois disso, o material de repente produz uma grande quantidade de fluxo de corrente com resistência zero. Esse resultado é exatamente o que queremos. O interessante é que você só precisa carregar a bobina supercondutora uma vez usando uma corrente de excitação para que as bobinas em curto-circuito produzam uma CC circulante externa sem perda de energia. A corrente circulada pelas bobinas supercondutoras é enorme, 700 kA, quase 10.000 vezes o valor da corrente dos fios convencionais de cobre para uso doméstico. Os eletroímãs supercondutores são obviamente os eletroímãs mais poderosos e eficientes. Olha lá, gente, nesse vídeo aqui que vocês estão acompanhando e vão acompanhar, que está lá no nosso material completo, ele mostra esse trem, né, que foi desenvolvido através dos ímãs de supercondutores, e olha a velocidade que ele atinge, 630 km por hora, um trem japonês. Inclusive, só para vocês terem ideia, as plataformas das estações são evacuadas quando ele está chegando. Não pode ter ninguém perto, porque só de passar ele já lança objetos muito perigosos, a velocidades muito perigosas e pessoas, inclusive, longe. Então, quando ele vai passar, atenção, 3 minutos, evacuar a plataforma, tem que sair todo mundo. E aí o trem passa. Ou passe para, caso seja uma parada não expressa. Então, a gente já tem esses trens onde são mostradas justamente as interações, né, entre os campos magnéticos induzidos, gerando as forças magnéticas que equilibram o peso. Então, uma aquisição, né, uma tecnologia incrível, e a gente espera que, como todas as tecnologias, elas atinjam igualitariamente todos os seres humanos e tudo isso seja transformado em mobilidade e em conforto um dia, né, em vários lugares, aí na maior parte dos lugares possível. Ok? E aí eu vou ler aqui uma frase inspiradora para que vocês possam fazer as suas reflexões e fazer as atividades do material. Não basta ensinar ao homem uma especialidade científica, porque assim poderá se tornar uma máquina útil, mas não uma personalidade harmoniosamente desenvolvida. É necessário que o estudante adquira uma compreensão dos valores éticos, por exemplo, em inteligência artificial e robôs, um sentido daquilo que vale a pena ser vivido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Sem cultura moral, sem cultura ética, não há solução para os grandes problemas humanos. Eu quero que você faça reflexões, acompanhe todo o material e a gente volta num próximo vídeo. Tchau, até mais!